Ludwig van Beethoven foi um compositor germânico do período de transição entre o classicismo e o romantismo. É considerado um dos pilares da música ocidental, pelo incontestável desenvolvimento, tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. O resumo de sua obra é a Liberdade. Beethoven foi batizado em 17 de dezembro de 1770, mas nasceu no dia anterior, na cidade de Bonn, Reino da Prússia, e que hoje são a Estônia, Letônia e Lituânia e uma parte da Polônia. Sua família era de origem flamenga, cujo sobrenome significava horta de beterrabas e no qual a partícula van não indicava nobreza alguma. O avô de Beethoven foi maestro de capela do príncipe. Descendia de artistas, pintores e escultores, era músico e foi nomeado regente da capela arquiepiscopal na corte da cidade de Colônia, atual Alemanha. Foi do pai, Johann, que Beethoven recebeu suas primeiras lições de música. O objetivo era afirmá-lo como menino prodígio, ao piano, dada sua habilidade musical demonstrada desde ainda muito cedo. Por essa razão, a partir dos 5 anos de idade seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente, durante muitas horas. Beethoven nunca teve estudos muito aprofundados, mas sempre revelou talento excepcional para a música. Com apenas 8 anos de idade, foi confiado a Christian Gottlob Neff, o melhor mestre de cravo da cidade de Colônia na época, que lhe deu uma formação musical sistemática, levando-o a conhecer os grandes mestres alemães da música. Numa carta publicada em 1780, pela mão de seu mestre, afirmava que seu discípulo, de 10 anos, domina todo o repertório de Johann Sebastian Bach, e que o apresentava como um novo Mozart. Compôs as suas primeiras peças aos 11 anos de idade. Os seus progressos foram tão notáveis que, em 1784, já era organista assistente da Capela Eleitoral, e pouco tempo depois, foi violoncelista na orquestra da corte e professor, assumindo já a chefia da família, devido à doença do pai, o alcoolismo. Foi nesse ano que conheceu o jovem Conde Waldstein, a quem mais tarde dedicou algumas das suas obras, pela sua amizade. Este, percebendo seu grande talento, enviou-o, em 1787 para Viena, a fim de estudar com Joseph Haydn. O arquiduque da Áustria, Maximiliano, subsidiou então os seus estudos. No entanto, teve que regressar pouco tempo depois, assistindo à morte de sua mãe. A partir daí, com apenas 17 anos de idade, teve que lutar contra dificuldades financeiras, já que seu pai tinha perdido o emprego, devido ao seu já elevado grau de alcoolismo. Surdez em Viena. Foi em Viena que lhe surgiram os primeiros sintomas da sua grande tragédia. Foi-lhe diagnosticado, por volta de 1796, aos 26 anos de idade, a congestão dos centros auditivos internos, que mais tarde o deixou surdo, o que lhe transtornou bastante o espírito, levando-o a isolar-se e a grandes depressões. Consultou vários médicos, fez curativos, usou cornetas acústicas, realizou balneoterapia, mudou de ares, mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados. Não tenho condições de conduzir a orquestra. Desesperado, entrou em profunda crise depressiva e pensou em suicidar-se. Embora tenha feito muitas tentativas para se tratar, durante os anos seguintes a doença continuou a progredir. Aos 46 anos de idade em 1816, estava praticamente surdo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, Ludwig jamais perdeu a audição por completo, muito embora nos seus últimos anos de vida tivesse perdido, condições que não o impediram de acompanhar uma apresentação musical ou de perceber nuances timbrísticas. Em 2 de abril de 1800, a sua Sinfonia número 1 em Dó maior, faz a sua estreia em Viena. Porém, no ano seguinte, confessa aos amigos que não está satisfeito com o que tinha composto até então, e que tinha decidido seguir um novo caminho. Finalmente, entre 1802 e 1804, começa a trilhar aquele novo caminho que ambiciona, com a apresentação da Sinfonia número 3 em Mi bemol maior, intitulada de Heroica. Uma obra sem precedentes na história da música sinfônica, considerada o início do período romântico na música erudita. Os anos seguintes à Heroica foram de extraordinária fertilidade criativa, e surgiram numerosas obras-primas. Progressiva,
juntamente com a perda das esperanças matrimoniais e problemas com a custódia do sobrinho, levarão a uma crise criativa, que faria com que durante esses anos ele escrevesse poucas obras importantes. A partir de 1818, após se recuperar, Beethoven passou a compor mais lentamente, mas com um vigor renovado. A partir daí então surgem algumas de suas maiores obras. A culminância destes anos foi a Sinfonia número 9 em Ré menor, para muitos a sua grande obra-prima. Pela primeira vez é inserido um coral no movimento de uma sinfonia. O texto é uma adaptação do poema de Friedrich Schiller, Ode à Alegria, feita pelo próprio Ludwig van Beethoven. A obra de Beethoven refletiu em um avivamento cultural. Conforme o historiador Paul Johnson, existia uma nova fé, e Beethoven era o seu profeta. Não foi por acidente que, aproximadamente na mesma época, as novas casas de espetáculo recebiam fachadas parecidas com as dos templos, exaltando assim o status moral e cultural da sinfonia e da música de câmara. Os anos finais de Beethoven foram dedicados quase exclusivamente à composição de quartetos para cordas. Foi nesse meio que ele produziu algumas de suas mais profundas e visionárias. Sua influência na história da música foi imensa. Ao morrer em 26 de março de 1827, estava trabalhando numa nova sinfonia, assim também como planejava escrever um Requiem. Ao contrário de Mozart, que foi enterrado anonimamente em uma vala comum, o que era o costume na época, 20.000 cidadãos vienenses enfileiraram-se nas ruas para o funeral de Beethoven, em 29 de março de 1827. A partir de Beethoven a música nunca mais foi a mesma. As suas composições eram criadas sem a preocupação em respeitar regras que, até então, eram seguidas. Considerado um poeta-músico, foi o primeiro romântico apaixonado pelo lirismo dramático e pela liberdade de expressão. Foi sempre condicionado pelo equilíbrio, pelo amor à natureza e pelos grandes ideais humanitários. Inaugura, portanto, a tradição de compositor livre, que escreve música para si, sem estar vinculado a um príncipe ou a um nobre. Hoje em dia muitos críticos o consideram como o maior compositor do século XIX, a quem se deve a inauguração do período romântico, enquanto que outros o distinguem como um dos poucos homens que merecem a adjetivação de gênio. E você, o que achou dessa incrível história de Beethoven? Nos diga aqui nos comentários. Deixe seu like, ative as notificações, e se inscreva no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos.